Bom, então esse é o primeiro vídeo da nossa segunda unidade do plano de ensino, e dessa vez nós iremos continuar numa discussão na qual Pierre Bourdieu está envolvido, lembrando que nós encerramos o vídeo anterior considerando as questões de ambiguidade em relação à perspectiva de lógica inerente ao Estado enquanto aquele que pretende ser sujeito. Bom, então acredito que ficou bem organizado para nós a ideia de que Bourdieu ele começa a questionar a ideia de Estado enquanto sujeito, uma vez que ele não compartilha da ideia de superestruturas, ou ele não compartilha da ideia de estruturas sincrônicas, uma vez que Pierre Bourdieu ele vai conduzir o seu raciocínio ou a sua discussão acerca da gênese do Estado em torno de estruturas genéticas. Bom, então esse foi o cenário pelo qual nós encerramos as nossas discussões no último vídeo. Então, para abrir essa segunda unidade, vamos dar sequência, mas em especial a esse texto, não é que foi um curso que ele deu no ano de 1991, em 14 de fevereiro, no qual ele vai adentrar um pouco mais, ele vai especificar para nós essa relação entre ciência, Estado e agora a inclusão do ensino. Bom, então, querendo ou não, o Pierre Bourdieu ele continua na sua discussão em torno do campo científico, e para caracterizar o campo científico, Pierre Bourdieu ele continua nessa perseguição, ou ele insiste na continuidade da discussão acerca da gênese do Estado. Isso para ele é muito óbvio, num bom sentido do termo, porque para Pierre Bourdieu a pesquisa ou a ciência, enquanto quem visa ou pretende produzir conhecimento, ela tende a estabelecer discussões em torno de métodos e em torno de problematização. Então, circularidades que possivelmente podem parecer como repetições ou como tautologias, elas na realidade são formas de perseguir um objeto ou de mapear uma história do campo. Então, Pierre Bourdieu ele vai dizer que essas são características da capacidade científica e, por isso, ela não pode ser confundida com opinião. Bom, apesar de que a opinião vai aparecer aqui para nós algumas vezes, uma vez que ele irá tratar nesse texto, especialmente, de dois termos que têm o mesmo som, nós pronunciamos da mesma forma, mas se escrevem diferentes, que é o termo ou os termos exótico. Então, Pierre Bourdieu ele vai tratar de um exótico com um S e um exótico com o X. Então, ele está falando de duas formas diferentes de compreender a ciência, o Estado e o ensino. Bem, por um lado, nós estamos falando de profissionais que estão dedicados a pensar o campo científico. Por outro lado, nós temos os semi-hábeis, que são os sujeitos que ele chamou de profanos, ou aqueles que estão fora do campo. Bom, porém, entretanto, não podemos compreender essa forma de pensamento do exótico ou dos exóticos sob o ponto de vista ambivalente. Pelo contrário, Pierre Bourdieu ele insiste, ele continua, assim como ele fez no texto que nós consideramos no vídeo passado, ele continua discutindo a questão da ambiguidade. Então não se trata nem de uma relação funcionalista e nem de uma relação dialética, mas de uma questão de ambiguidade, que é inerente à própria ciência, ao próprio Estado. Bom, então, para iniciar o Pierre Bourdieu, então ele vai dizer que o Estado ele organiza-se diante um rito. Este é um rito de institucionalização que perpassa
a naturalização de seu processo de dominação e classificação. Então, o Estado ele visa ritualizar a sua presença sob o ponto de vista da inclusão de uma ideia de naturalização, ou seja, o Estado é uma entidade natural que, por sua vez, ela é legítima em torno do seu processo de dominação. Bom, então o que o Estado faz? Então, o Estado ele busca encontrar um discurso legalizador, ou seja, essa perspectiva do Estado de produzir um discurso de legalização, ele produz uma distinção muito própria, ainda mais quando nós estamos falando do nosso cenário atual, no caso do Brasil. Então, nós temos formas discursivas que estão tentando estabelecer padrões de orientação para o sujeito na vida social. Então, o Estado ele é uma instituição que produz discurso, e esse discurso é um processo de dispersão, ainda que regulada. Isso para eu citar aqui o filósofo Michel Foucault. Então, a princípio, como já sinalizei anteriormente, o Estado ele é desmistificado a partir da afirmação dele ser um sujeito. Bom, mas esta desmistificação do Estado enquanto uma instituição que se pretende ser sujeito de proposição só é possível a partir de uma atividade científica. E aqui nós precisamos marcar algo importante que o Pierre Bourdieu já quer que nós entendamos. Desde a abertura do seu texto, ou do seu curso. Pierre Bourdieu, então, está propondo para nós que se a ciência visa estabelecer essa desmistificação do Estado enquanto sujeito de proposição, então, por sua vez, isso também vai produzir um processo de retaliação por parte do Estado em torno da ciência. Então, o Estado também é uma instituição que vai produzir um discurso no qual ele vai retaliar os princípios que orientam as próprias ciências. Fundamentalmente as ciências sociais, porque são ciências que fazem parte de um processo de investigação e analítica das próprias instituições. Fundamentalmente a sociologia, que vai se ocupar com essas instituições que fazem parte do cotidiano. Então, como os sujeitos, no seu cotidiano, estão diretamente interessados ou enviesados a partir dessas relações institucionais ou essas subordinações para as instituições, então a ciência, quando ela tenta explicar, ela pode produzir um efeito colateral, que é justamente a rejeição por parte do Estado. E aí essa rejeição ela pode ser transmitida ou ela pode ser apresentada justamente por esses que ele vai chamar de profanos ou aqueles que estão fora do campo. Em específico, claro, o campo científico ou até mesmo aqueles que estão dentro do campo científico, mas que não fazem parte da particularidade de uma ciência especial. Bom, então é preciso ter cuidado com a crítica. Então ele vai dizer que esse negócio de crítica ela pode ser um processo de pulverização. Ou seja, a crítica pode ser convertida para um princípio de apresentar opinião. Ou seja, então a ciência passa a ser um elemento de opinião, e isso é complicado. Porque sujeitos que não fazem parte do campo científico, eles podem se sentir no direito de produzir opinião. Porque eles vão relativizar ou subjetivizar o papel do cientista, fundamentalmente do cientista social. Então, o cientista social ele começa a ser agredido na sua especificidade do trabalho científico ou da sua função laboral, do seu trabalho cognitivo, justamente porque os meios pelos quais o seu trabalho são orientados, eles não satisfazem os interesses utilitaristas dos semi-hábeis ou dos que estão fora do campo. Bem, então,
Bourdieu, ele nos solicita diante do próprio texto, fazendo uma hermenêutica alimentar do texto. Bourdieu vai nos solicitar, então, que nós possamos compreender dessa relação entre ciência, Estado e ensino, vai nos orientar a pensar essa distinção entre rito e corte. Bom, isso para que possamos entender essa dimensão tensiva entre Estado e ciência. Então, para começarmos, voltamos à crítica que o Bourdieu fez aos historiadores. Então, essa crítica que ele faz aos historiadores está justamente pelo fato desses profissionais não terem acesso à realidade social. Ou seja, na cabeça do Pierre Bourdieu, os historiadores ainda estavam a serviço da lógica naturalizadora do Estado. Ou seja, Pierre Bourdieu vai querer dizer, ou ele diz claramente para nós, que o Estado que existe na modernidade não tem nada a ver com os Estados enquanto impérios, ou os Estados, ou as chamadas cidades-estados. Não possuem relações diretas. Pelo contrário, o Estado na modernidade, ele é um Estado que, por sua vez, ele produz uma distinção ou uma particularidade no seu processo. Então é preciso compreender esses processos estruturados ou estruturantes e inerente à própria ideia de naturalização do Estado como uma instituição contínua, sendo que, de fato, ela não é. Ela é uma instituição descontínua. Por isso, criticar a relação do Estado com o sujeito é fundamental. Bem, então, para Bourdieu, os historiadores, historicamente falando, fabricaram discursos os quais dispensaram a discussão do particular, porque eles vincularam-se a estruturas automatizadas. Ou seja, o papel do historiador é legitimar essa hierarquização, essa dominação ou essa desigualdade social do Estado. Bem, claro que para os historiadores, fundamentalmente os historiadores que lidam com a formalização do pensamento histórico, essa é uma afirmação problemática. Porém, entretanto, não é de achar que realmente há formas narrativas nas quais visam estruturas que corroboram para a ideia de continuidades, sem necessariamente considerar os processos descontínuos. Bom, então, os historiadores então desqualificam os processos que são descontínuos, pois o Estado faz parte de estruturas não genéticas. Então, porém, em Bourdieu, o Estado fabrica estruturas no ato de classificação. Ou seja, se Bourdieu está dispensando a ideia de superestrutura para poder compreender a realidade social, ele também está querendo afirmar que as estruturas às quais o Estado faz parte ou fabrica, ainda que essa fabricação seja disfarçada de processos contínuos, mas esses processos contínuos compõem a realidade do discurso e não um discurso do real ou de uma razão prática. Significa então que esse campo discursivo ele precisa ser questionado. Nós precisamos então compreender como essas relações discursivas são constituídas a partir de determinadas autorizações. Então, toda autorização demanda de um ato autorizado. Então, quem autoriza? Então, o que o Bourdieu ele vai dizer é que o ensino, então, no processo das bases curriculares, eles reproduzem um elemento do Estado que Bourdieu chamou de experiência tóxica. Bem, aí faço outras afirmações em torno dessa chamada experiência tóxica mais adiante. Então, bem, é preciso então compreendermos o papel desses fora do campo, ou o papel desses críticos, ou o papel desses profanos,
ou o papel desses semi-hábeis. Então essas são denominações que o Pierre Bourdieu utilizou para os exóticos com X. Então, para ficar mais fácil daqui para frente, então eu vou dizer o seguinte: quando eu estiver mencionando exóticos com S, que é fundamentalmente a ciência fechada, ou os parâmetros organizadores do pensamento científico, eu vou falar só o termo profissionais. Então, quando eu usar o termo os profissionais, eu estou querendo dizer que são os sujeitos vinculados a um campo científico que produzem pesquisas particulares a partir de determinados temas, problemas ou métodos. Eles estão imersos em um campo da história do desenvolvimento do pensamento da ciência, ou do campo científico ao qual ele produz algum saber. Por outro lado, então, quando eu falar exótico, vai se tratar desses que estão fora do campo científico. Então vamos começar a classificar algumas coisas a partir do próprio Pierre Bourdieu. Então, o que fazem os exóticos? Os exóticos, eles têm uma característica muito forte, como aquele que pensa do lado de fora, como aquele que não está interessado nem pelo método e nem pela problemática do próprio campo, mas eles se ocupam de um elemento secundário da pesquisa científica, que é necessariamente os resultados. Porque parte de um princípio naturalizador de superestruturas ou de elementos que simulam continuidades, assim como fazem os fenômenos da natureza, porém nos fenômenos sociais isso não se aplica. Mas eles têm essa característica. Então, como de fora, eles se ocupam com o resultado, e não com os meios aos quais esses resultados são atingidos. Eles não querem entender o esforço laboral do trabalho cognitivo, do empenho e da dedicação. Eles simplesmente querem dados de sentido. E esses dados de sentido, eles são constituídos no decorrer da história do desenvolvimento de cada campo científico. Então, há dados de sentidos constituídos no decorrer dessa história como um processo, sendo um processo, então, ele possui descontinuidades. Então, como uma história desses processos, há dados de sentidos que eles não representam uma realidade da qual está se dizendo, ou eles possuem problemas, ou eles são completamente validados. Mas, independentemente dessa nuance entre o útil e o desagradável desses dados de sentido, o que os exóticos fazem é justamente apropriar dos dados de forma indiscriminada. Isso já apresenta um elemento importante, que é justamente pensar. Então, que esses sujeitos exóticos, eles trabalham com aquilo que eles chamam de óbvio. Ou seja, todo dado de sentido é uma obviedade imediata. Bom, então já vamos começar um princípio hermenêutico aqui da discussão. Primeiro, toda vez quando um cientista ele se apega a uma discussão, quando ele compreende a história do desenvolvimento desse campo no qual ele pretende atuar, ele precisa considerar um conceito epistemológico, que é o conceito de distância. Ele precisa produzir uma distância em relação a determinados elementos constituídos como dados de sentido, para que ele possa produzir a analítica, e essa analítica garante uma confiabilidade daquilo que ele produz. Ou seja, para citar um termo aqui do historiador alemão Jörg Rüsen, eu posso afirmar então que todo cientista ele trabalha com certa insegurança. Porque ele não tem uma verdade, ele está num processo de construção de um pensamento e por isso, como se trata de uma pesquisa, ele não tem uma verdade pronta aguardando. Existe um processo constitutivo de uma razão teórica ou de um princípio de racionalização. Em contrapartida, como esses
exóticos são extremamente seguros de si naquilo que fazem, porque eles trabalham com o conceito de óbvio. Então já está dado, isso não precisa de preocupação. Isso vai lá e busca, já está dado pela própria condição histórica. Então, como eles trabalham com essa obviedade ou com esses dados de sentido imediato, então eles são aquilo que o Ruizen chamou de insegurança certa. Ou seja, esses sujeitos, na sua convicção, eles representam, na realidade, uma insegurança que, por sua vez, não é refletida em um princípio de discussão acadêmico. Então, enquanto os profissionais têm certa insegurança, eles têm insegurança certa. Por isso, então, existe essa distinção entre eles. Bom, então, na distinção entre um profissional e um exótico, existe um tipo de disputa das representações simbólicas inerente aos quadros sociais da memória. Aqui, aí, então, é preciso compreender que Pierre Bourdieu recorre a um sociólogo do início, que morreu na primeira metade do século XX, Maurice Rovard, que discutiu ou dedicou sua vida para poder pensar esses quadros sociais da memória sob um conceito de memória coletiva. Então, Pierre Bourdieu vai considerar que esses quadros sociais da memória, eles compõem elementos, e esses elementos podem ser ambíguos no sentido entre a construção e o dado de sentido. Ou seja, se existe uma pesquisa, os dados de sentido não são de fato o relevante, porque eles fazem parte de uma construção mental ou de esquemas de pensamento conduzidos por determinados ou determinações racionais ou princípios de racionalização. Logo, existe um sujeito que pesquisa e produz proposição, ou pesquisador. Então, sendo um sujeito que produz pensamento, esse sujeito também pode ser enganado pelo próprio pensamento. Bom, então o que nós fazemos? Nós vamos discutir então as razões ou motivações pelas quais os resultados foram apresentados da forma como foram a partir de princípios de orientação ou dos enunciados que controlam a discussão do próprio intelectual. Só que isso, no campo do exótico, não é importante. O que importa não é esse processo do construto, é o resultado, como eu já falei. Então, essa disputa dos quadros sociais da memória, ela parte do princípio de que já existem dados de sentido. Ou seja, nós precisamos colonizar o pensamento. Logo, a história, ela é compreendida como aquilo que já pré-estabelece o que a realidade é. Ou seja, existe uma determinação histórica que ela vem no decorrer do tempo. Bom, essa é uma crença que faz parte do pensamento exótico. Bem, então, o que vamos fazer? Precisamos então entender que o saber, o conhecido, os dados de sentidos, eles estão inerentes a determinados portadores. Então, o que a gente precisa fazer então é prestar atenção à aparência científica como disputa entre incorporação e dispensa de conceitos controlados cientificamente. Ou seja, existe um elemento de aparente científico que o Bourdieu vai chamar de pseudo-profissional, que é justamente este exótico, e por isso esse exótico ele pode dispensar ou incorporar conceitos controlados cientificamente, mas a partir de um ponto de vista de fora. Ou seja, a partir do ponto de sua subjetividade. Então, como sujeitos subjetivos, eles olham para o cientista como sendo um sujeito subjetivo, independentemente do seu esforço de controle metódico.
Então, o método entra para segundo plano na cabeça do exótico, que por sua vez, na cabeça do profissional, é o primeiro plano. Então há uma inversão de valores. Ora, então existe um processo de ambiguidade no aparente científico e ele pode ser compreendido, ou essa ambiguidade pode ser compreendida quando nós fazemos o uso oral do científico. Aqui entra no campo do discurso. E aí eu precisaria sempre retomar um jurista, Chay Perelman, no qual ele vai dizer que o discurso, ele, no campo da oratória, ele promove uma intenção ou ele presume um princípio de adesão. Então aqui é o processo de ambiguidade. Então veja, eu acabei de dizer que os profanos ou os exóticos, eles estabelecem uma discussão em torno do campo científico sob o ponto de vista de quem está de fora. Então, ele, na sua subjetividade, estabelece para quem está no campo científico como subjetivo. Então, é um sujeito que tem uma opinião ou ocupa uma posição. Então, é um sujeito subjetivamente constituído a partir dessa realidade cotidiana que o próprio sujeito exótico está imerso. Ao mesmo tempo, o Pierre Bourdieu também disse, olha, há aqueles cientistas ou que estão no campo da ciência que também produzem um princípio do exótico. Bom, quando um sujeito faz a crítica em relação ao outro, estão em campos opostos do conhecimento científico, então nesse jogo ele pode se constituir uma discussão infundada, porque também pode se espelhar somente nos resultados. Então, um intelectual que critica um outro intelectual, ele pode abandonar o campo científico e colocar-se no campo da experiência dóxica. Quando ele faz a crítica a um colega de outro campo científico, mas que não leva em consideração os seus métodos, as suas problematizações, mas o enquadra dentro de rótulos. Existem etiquetas sociais que vão ser coladas nele. Então, esse é um problema, essa é uma ambiguidade até mesmo no campo dos profissionais. Então, por isso que o conceito fundante que nos orienta aqui é o conceito de ambiguidade e que, sob o ponto de vista da analítica, é preciso estabelecer distinção. Então, essa ambiguidade precisa ser distinta. Ora, então, como eu já falei, já citei o Perelman, então o Perelman vai dizer que existem duas formas nesse campo retórico, na obra que ele chama de retóricas, foi traduzida como retóricas. Então o Perelman ele vai afirmar então, que nós podemos conceber, só para limitar aqui alguns elementos, nós vamos conceber que existe uma plateia, um público que possui um processo de pré-adesão. O sujeito, quando produz o discurso, quando ele vai fazer a discussão, ele compreende esse processo de pré-adesão do público e ele pode canalizar toda a discussão a partir desse princípio de pré-adesão sem que o público tenha consciência disso. Logo, ele vai ter uma adesão do público. Ou seja, ele criou uma estratégia retórica. Por outro lado, existe o discurso que precisa ser constituído no processo de oratória, uma vez que o regime de signos que exige no escrito e no oral é diferente. Então eu não posso ler um discurso escrito propriamente. Não é um papel que está aqui à frente com bastante anotações e esse papel tem que ser lido de ponta a ponta. Na capacidade de constituir orações, sob o ponto de vista da oralidade, então é preciso entender que existem princípios de orientações ou padrões de orientação do campo científico, mas eles precisam ser comunicáveis. Então, quando se está diante de uma plateia ou diante de um público, nesse campo retórico, concebe-se determinados elementos ou exemplos que são manifestados
como sinais da própria plateia. Então, esse é um ponto de equilíbrio muito peculiar. E ele é liminar. Porque, veja, o sujeito da ciência, nesse momento, o sujeito da ciência, ou o profissional, quando ele vai comunicar o seu trabalho, então ele precisa colocar-se fora do campo para garantir que o campo se constitua. Então, o sujeito no campo da oratória, ele vai fazer-se a partir de recursos dos quais não estão previamente estabelecidos no escrito, mas que eles são comparativos sob o ponto de vista da analogia. Ainda assim, ele não perde a dimensão do campo científico, porque ele sempre está atuando a partir de um conceito, ou a partir de conceitos. Então, os conceitos, eles orientam a dispersão regulada desse discurso. Ora, então, esse aqui é um processo ambíguo que requer distinção. Os exóticos, na sua qualidade de subjetividade, que atacam o campo científico porque eles visam o utilitarismo. Os profissionais do seu campo, que vão estabelecer a crítica a outros profissionais de outro campo, colocam-se também no campo do exótico porque visam discutir os resultados, ainda que figure em campo científico. E existe, claro, o próprio campo científico que quer se fazer comunicável, então ele precisa dispersar-se para que ele possa atingir um público. E esse público ele é atingido somente se levarmos em considerações os quadros sociais da memória. Então, para Pierre Bourdieu, quando Halvar discutiu ou pensou a categoria quadros sociais da memória, é porque existem relações de representações simbólicas que elas são partilhadas. E aí é preciso considerar idade, formação, todos esses elementos, idade, formação, disciplina, interesses, todos eles são dados ou constituídos em meio aos quadros sociais da memória. Por isso que o Bourdieu vai recorrer a essa categoria do próprio Halvar para tentar apresentar para nós elementos básicos dessa ambiguidade inerente à ciência e ao próprio Estado. Isso tudo porque ele visa, então, explicar para nós a gênese do Estado. E essa gênese não está localizada no funcionalismo e nem na dialética. Bom, então, é preciso, então, nós compreendermos como existe internamente esses elementos de profissionalização e do exótico, que estabelece aí para nós ambiguidade, como nós vamos compreender, então, ritualização e corte. Então, a ritualização, ou os ritos e os cortes, são apresentados por Bourdieu para nós compreendermos o conceito de distinção.